calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Olá, meus irmãos, hoje, dia 1º de abril, podemos mais uma vez nos reunir para falarmos sobre a palavra do Senhor, para compartilharmos acerca do seu amor, podendo, à mesma distância, compartilhar das Escrituras. Infelizmente, nós não temos tido cultos, e o objetivo desse vídeo é chegar até os irmãos da Igreja Batista Regular Independente, na qual eu sou o pastor, para então produzir edificação, para que os irmãos perseverem em sua fé, neste momento aí em que nós estamos sem cultos. Vale destacar que o que nós estamos fazendo não são cultos online, eu não acredito nisso, não acredito na existência de cultos online, mas nós estamos construindo aqui alguns sermões, fazendo momentos de louvores em alguns instantes, em alguns momentos nós temos tido essa oportunidade, visando a edificação dos irmãos, visando o crescimento dos amados irmãos. Hoje o nosso estudo será em 1 João, capítulo 5, versículos 13, 14 e 15, onde nós iremos abordar esse texto para instruir nossos corações acerca da oração. Estamos buscando hoje como culto de oração, ou reunião de oração que nós deveríamos ter em nossa igreja, e eu queria então chamar a atenção dos irmãos para a necessidade de termos a confiança nos momentos em que nós estamos voltando os nossos olhares ao Senhor em oração. O texto diz assim: estas coisas escrevi a vocês para que creiam no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O texto aqui ele tem vindo em uma gama de argumentação, falando sobre o amor de Deus, o amor entre os irmãos. E no capítulo 5 ele vai falar sobre a fé. Ele vai dar ênfase na fé. Chegando então a partir do meio do capítulo 5, dá testemunho acerca do Senhor Jesus. Ele diz que aquele que Deus testemunha é Jesus Cristo. O versículo 9 diz que o testemunho de Deus é o que ele dá a respeito do seu Filho. O versículo 10 diz: aquele que crê no Filho aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho, Então, o testemunho de Deus é o seu próprio Filho, Jesus Cristo, O testemunho é que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Esse é o testemunho. E aí ele começa o versículo 13, que é o foco do nosso estudo, dizendo: essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então veja que nessa pequena paráfrase, o foco dele é mostrar ao seu povo, mostrar ao povo de Deus, que eles podem ter confiança que a partir de Cristo, naquilo que Deus deu a eles têm a vida eterna, é garantido, é assegurado. Então, não existe a possibilidade de nós não termos a vida eterna. Então, alguns irmãos, algumas correntes teológicas acreditam na perca da salvação. Eles acreditam que você pode perder a sua salvação. A garantia feita aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 13, é que todos aqueles que creem no nome de Cristo, todos aqueles que creem no nome de Jesus, eles têm a vida eterna. Essa garantia que é dada para nós, que somos povo de Deus, essa garantia é dada para nós, que somos servos do Senhor. Nós temos a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa que esteja dentro do plano, dentro da vontade soberana de Deus, dentro daquilo que Ele planejou,
desde a fundação do mundo, algo que esteja dentro daquilo que faz parte do plano de Deus. A certeza que nós temos é que Ele vai nos responder. A oração está completamente ligado ao plano de Deus. Nós temos que orar. Jesus ordenou que nós oremos, Jesus ordenou que nós dobremos nossos joelhos, que nós nos mantemos vigilantes, que nós nos mantemos atentos à necessidade da oração. Precisamos orar, precisamos pedir no nome de Cristo, precisamos orar. Ele é o nosso intercessor, Ele é o sacerdote perfeito que entrou e adentrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e que faz essa ligação entre o homem e Deus. Ele é aquele que responde, que intercede por nós ao Pai, para que então os nossos pedidos sejam respondidos. E o 15, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Ou seja, se nós temos a certeza de tudo que nós pedimos a Ele, se nós temos a certeza de tudo que nós nos dirigimos a Ele em oração, e essa certeza de que Ele está nos ouvindo enquanto nós estamos orando, essa certeza de que todas as vezes que nós fechamos os nossos olhos, que nós dobramos os nossos joelhos, estamos nos dirigindo ao Pai e que Ele está nos ouvindo, essa certeza nos move a crer que Ele é um Deus que vai nos responder. Então não tem razão, não tem pedido que não chegue aos ouvidos do nosso Pai, não tem petição que Ele não ouça. Ele ouve os nossos pedidos, Ele ouve nossa oração, e estando dentro da sua vontade, Ele há de responder. O que nós devemos fazer como igreja é sempre orarmos, é mantermos a nossa atitude, as nossas ações de oração, sempre focando no Deus que vai nos responder. Então que isso seja algo que mova os nossos corações, que isso seja algo que não nos afaste de Deus. Nós não devemos nos dirigir em oração a Deus somente quando nós precisamos. Nós não devemos nos dirigir a Deus somente quando a situação aperta, quando as coisas ficam feias. Nós devemos sempre manter uma rotina constante de comunhão com o Senhor em oração, tendo esta certeza de que o Deus que nos deu a vida eterna, de que o Deus que nos concedeu Cristo Jesus, aquele que ressuscitou primeiro, que foi as primícias, como Paulo diz, Ele ouve nossas orações. Ele garante, como Cristo ressuscitou, Ele garante que a morte é só um estágio para nós. Nós iremos ressuscitar também. Nós iremos para junto do Pai. Nós estaremos em comunhão com Ele eternamente. Essa garantia é dada. A morte não mais nos vencerá. A vitória foi estabelecida por Cristo. Ele venceu. E uma vez por todas, essa vitória é garantida para nós. Nós podemos confiar, nós podemos ter essa certeza de que o nosso Deus, Ele nos garante a vida eterna e nos garante também a possibilidade de comunicação com Ele, através do que Cristo fez, essa ponte que nos leva até Deus, que nos encontra com Deus. Nós podemos ter a plena certeza de que Ele sempre nos ouve. Enquanto nós estamos orando, irmãos, essa tarefa descrita nas Escrituras, enquanto nós estamos em oração, clamando a Deus que nos atenda, que nos ouça, que nos ajude em momentos de tribulação, nós temos um Senhor, um Espírito que nos ajuda em nossa oração, e temos um Senhor que é Jesus Cristo, que está junto ao Pai intercedendo, dizendo: Senhor, Pai, ouça a oração dele, ouça ele, conceda a ele o que ele precisa. E estando dentro da vontade de Deus, o que é certo é que ele vai nos responder positivamente. Se estiver dentro da vontade dele, ele vai nos responder. A verdade é que nem toda nossa oração está dentro da vontade de Deus, nem tudo que a gente busca está dentro da vontade de Deus. Às vezes os planos que nós fazemos são planos diferentes. Nós tínhamos um plano a cálculo de sugestão e oramos por isso, que era no último sábado fazer o encontro de casais na igreja. Oramos para que dê tudo certo, para que o Senhor abençoe. Isso um plano de 2 meses. Plano de 2 meses atrás. Tínhamos combinado um plano de fazer
uma programação com jovens e oramos por esta programação, né, o encerramento do trimestre. Oramos para que Deus abençoasse, para que Deus nos concedesse um momento de comunhão. Não foi a vontade do Pai. A resposta veio. A resposta foi não. Isso está dentro do plano de Deus, a vontade soberana dele. Então, ele tem uma vontade que é pré-estabelecida e que a nossa oração só será respondida positivamente se estiver de acordo com o plano dele. Mas o que ele requer de nós é que nós oremos, que nós estejamos debruçados aos pés dele, rogando em oração. Responda às nossas orações. Então, vamos orar uns pelos outros, vamos manter este costume de oração, crendo que o nosso Deus é o Deus que nos ouve, que o nosso Deus é o Deus que nos responde. E aí, sabendo e crendo nisso, tendo esta convicção e esta fé, mantenhamos firmes, olhando sempre para Ele, o autor e consumador da nossa fé, que Ele é aquele que intercede por nós, é aquele que nos leva até o Pai, é aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, eu oro por estas pessoas que estão me ouvindo, eu oro pela minha igreja independente, Igreja Batista ali em Souza, que o Senhor possa fortalecer os nossos irmãos, que o Senhor possa dar a graça de termos mais fé, de crermos, ó Deus, com a convicção que o Senhor nos dá, que temos a vida eterna, que podemos orar ao Senhor, que o Senhor é aquele que ouve segundo a Tua vontade e nos responde positivamente. Ó Pai, nos ajuda a fazer a Tua vontade sempre, nos ajuda a estarmos com os nossos joelhos derrubados perante o Senhor, rogando que o Senhor nos ouça, que o Senhor nos responda, que o Senhor fale conosco todos os dias, que isso seja uma verdade que permeie os nossos corações, que possamos, ó Deus, buscar uns aos outros, amando uns aos outros, que possamos crer no testemunho que vem de Cristo e que a partir disso possamos testemunhar as nações a nossa fé, testemunhar as nações daquilo que nós cremos, para a glória do Teu nome. Amém. Ou deixe de achar